Não falei que era rapidinho? Volta. Foi só pá e bola e a gente já fazendo tudo que estamos discutindo. Relembro, reforço mais uma vez que nossas aulas nessa disciplina, é evidente que quero voltar em outra disciplina com vocês, mas nossas aulas vão encerrar no dia 9 dessa disciplina aqui, 9 de junho, tá certo? Teremos mais aula do dia 26, a do dia 2, do dia 26 desse mês, que é na próxima quinta-feira, e logo na sequência teremos a aula dia 2 de junho e dia 9 de junho, com fé em Deus. Vamos estar todo mundo firme e forte e que esse problema possa ser resolvido o mais rápido possível, que as pessoas possam ter esse convívio novamente tranquilo, né? Vou repetir mais uma vez aqui para vocês. Para Sócrates, a virtude se relaciona com o conhecimento e o vício, a ignorância. Ele afirma que o sujeito humano era incapaz de errar de modo voluntário, pois o erro ou o pecado só ocorre por ignorância. Outro filósofo importante é o discípulo de Sócrates, conhecido como Platão. Este filósofo foi importante por apresentar de modo sistemático, de modo sistematizado, o pensamento idealista. O que era o pensamento idealista para Platão? Concebia as ideias como precedente das coisas ou das realidades. Ele acreditava que esse livro ele existia por alguma razão. Por que ele foi feito? Por que o autor escreveu? Para alguma coisa. Ele vai servir para alguma coisa. Ele, então, concebia as ideias precedentes das coisas ou da realidade. O que é a realidade? Essa realidade pode trazer esse livro. Você pode trazer para esse livro e você passar a ter ideias diferenciadas. Você pode discordar do livro, você pode concordar e passar também a ver o mundo com outra realidade. Para ele, a realidade era apenas cópia imperfeita das ideias. Então, quem concebeu assim, escreveu esse livro, pensou esse livro, produziu o livro, pronto, o livro está aqui. Mas não está do jeito que foi feito na sua concepção. Faltou alguma coisa. Era assim que Platão pensava dessa forma. Por fim, a Grécia também teve o discípulo de Platão, conhecido como Aristóteles. É o cara que fez a cabeça de Alexandre o Grande, o cara que mudou a realidade. O que discordava totalmente do seu mestre. Aristóteles ia discordar do seu mestre, tendo construído o seu pensamento contrapondo-se ao idealismo. Pô, o cara é mestre do outro, aí não, vou discordar dele agora. Isso é que é bom na filosofia, isso é que é bom no conhecimento. Ele defendia que o conhecimento se estruturava a partir das experiências do mundo sensível, ou seja, por meio da empiria era possível construir o conhecimento. Então, por meio das coisas da empiria, quer dizer, das coisas empíricas, você ia trazer para o mundo científico para poder construir o seu conhecimento. Então, ele tinha, embora caminhasse um pouco no que Platão pensava, mas discordava um pouco de Platão, tá certo? Ele defendia que o conhecimento se estruturava a partir das experiências do mundo sensível, ou seja, por meio da empiria, que era possível construir o conhecimento. Aristóteles era um excelente observador da natureza e foi um significativo biólogo, talvez sendo um dos primeiros a separar os dados da natureza como animais, plantas e etc. Então ele foi separando as coisas da natureza, porque tem gente que acreditava que tudo estava ali, era natureza. Não, não era da natureza, e Aristóteles foi separando. Também construiu um processo lógico de pensamento, estabelecendo o chamado primeiro motor imóvel. E as
causas dos movimentos das coisas. O que é que o movimento das coisas poderia causar? Então, Aristóteles, cada um desses homens veio mudando o pensamento da humanidade, veio trazendo de forma diferenciada essas questões, tá certo? Então, vamos continuar pensando. Outro movimento significativo da história da filosofia foi a medievalidade, a questão do homem medievo, né? A era medieval. Apesar desse termo ter sido construído pelos modernos, principalmente os renascentistas, que olhavam para o passado e idealizavam os gregos, todo o período vai do fim do Império Romano até o século XV, como um período do meio, por isso medievo, ou Idade Média, logo considerada como pouco iluminada pela razão. Lé do engano, viu? Lé do engano. Essa forma de pensar que lá teve poucas coisas, de que nada. Outro movimento significativo da história da filosofia foi a medievalidade. Apesar desse termo ter sido construído principalmente os renascentistas, que olhavam para o passado e idealizavam os gregos, todo o período vai do fim do Império Romano até o século XV, como do meio, por isso medievo ou Idade Média, logo considerado como pouco iluminado pela razão. O medievo teve as suas construções filosóficas com características próprias, influenciadas pelo cristianismo, que neste período centralizava não só o poder espiritual, mas também o poder político. É quando Constantino aderiu, a mulher de Constantino, com o filho, queria dar um golpe em Constantino. Constantino, que tinha aderido ao cristianismo também, mas nesse período mata a mulher e o filho, para continuar no poder. Aí, nesse período aí, de outros imperadores e outros, Roma viu no cristianismo essa força que poderia sustentar mais o poder deles. Está como os Estados Unidos aí desfacelado em algumas questões, que já vem segurando o capitalismo há algum tempo, e o capitalismo tem gerado miséria, tem gerado desigualdade social, gerado muita coisa, como era na época de Roma. E hoje, a Roma daquele tempo é os Estados Unidos de hoje, né? Que queria mandar em tudo. Aí então ele vai dizer, o medievo teve suas construções filosóficas, características próprias, influenciada pelo cristianismo, que neste período centralizava não só o poder espiritual, mas também o político. Destacamos neste período apenas dois filósofos, Agostinho e Tomás de Aquino. Mas são inúmeros os pensadores que, habitando conventos religiosos, construíam textos filosóficos, dialogavam com outros, assim como acessavam as obras dispostas nas bibliotecas dos mosteiros. Se você quer ver uma questão forte nesse período, é só assistir o filme ou então ler o livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco, que vai destacar esse período bem aí. Destaca de uma forma maravilhosa, destaca e você vai perceber. O cara escondendo todos os segredos ali nos conventos, nos mosteiros. Haviam mortes, outras coisas, e a igreja tinha um poder enorme nesse período. Muito poder, um poder enorme, o cristianismo. Santo Agostinho foi responsável por estabelecer a ligação entre o pensamento de Platão, chamado de platonismo, com as ideias do cristianismo. Nascia o filosofar na fé. Nascia o filosofar na fé. Nascia a filosofia cristã, amplamente preparada por padres gregos
mas que só iria chegar ao perfeito amadurecimento com Agostinho. Reale vai dizer isso, seu livro de 1990, na página 134, é que ele vai dizer: nascia o filosofar na fé. A filosofia cristã amplamente preparada por padres gregos, mas que só iria chegar ao perfeito amadurecimento com o Santo Agostinho. Eu tenho até o livro aqui, As Confissões de Santo Agostinho. É um livro muito bom, por sinal. Também dá, quem quiser ler. Já no século XII, a partir das Cruzadas, alguns textos de Aristóteles chegaram até a Europa cristã e começaram a pôr em rita Aristóteles, né, com os textos que não eram conhecidos. Nesse contexto, entra em cena o filósofo Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, que construiu uma sistematização da filosofia cristã com a filosofia de Aristóteles. Então, lá o outro, Santo Agostinho é responsável por estabelecer a ligação entre o pensamento de Platão, o chamado platonismo, com as ideias do cristianismo. Nascia o filosofar na fé. Nascia a filosofia cristã amplamente preparada para os padres gregos, preparada por padres gregos, que só iria chegar ao perfeito amadurecimento com Santo Agostinho, Reale vai dizer. Mas depois, já no século XII, a partir das Cruzadas, textos de Aristóteles chegaram à Europa cristã e começaram a pôr em risco a filosofia cristã. Aí o que é que acontece? Quem entra em cena nesse contexto? Nesse contexto entra em cena o filósofo São Tomás de Aquino. O texto não diz São Tomás de Aquino, e só Tomás de Aquino, que construiu uma sistematização da filosofia cristã com a filosofia de Aristóteles. Ele começa a fazer isso, né? A metafísica aristotélica, que afirmava haver um primeiro motor imóvel, é balizada no ideário cristão, e desse modo Tomás de Aquino define o primeiro motor imóvel como o Deus, e com isso a filosofia cristã tem teórico e continua tendo sua força e determinação no contexto da época. Aí São Tomás de Aquino entrou, fez o meio de campo, alguns não queriam aceitar, mas como o homem tinha uma escrita refinada, além da escrita refinada, era um homem bom de púlpito, um homem bom de oratória, e com a metafísica aristotélica, que afirmava haver um primeiro motor imóvel, é balizada no ideário cristão, e desse modo São Tomás de Aquino define o primeiro motor imóvel como o Deus, e com isso a filosofia cristã tem novo aparato teórico e continua tendo sua força e determinação no contexto da época. Portanto, na Idade Média, o conhecimento era determinado pela religião cristã, e a razão filosófica não tinha a liberdade de contradizer as verdades instituídas pela fé cristã. Era horrível. Se a igreja dissesse que pau era pedra, pronto, ninguém poderia contestar de maneira alguma. Se você contestasse, já era. Um livrinho desse aqui que eu tenho, que é muito importante, esse livro é considerado como se fosse um livro de bruxaria, que é um livro importante, que é o Lunário Perpétuo, que é o conhecimento popular. Socorra das pessoas envenenadas. São tantos e tão variados que os venenos contidos em algumas vegetais, minerais e animais, que algumas vezes sucedem envenenar pessoas que sem para isso tenham socorrido as malícias humanas. Aí aqui o livro vai dizer como é que você vai se curar. Como é que aqui esse livro também diz fase de lua, diz como é que tira a sujeira de uma panela e tudo. Então, um livro como esse, se a igreja não aprovasse esse livro aqui, essa edição que eu tenho aqui, ele tem mais de 200 anos. Mas ela tem a edição bem mais velha do Lunário Perpétuo. Inclusive tem um espetáculo maravilhoso